Sejam bem-vindos, espero que se encontrem bem e de saúde. O meu nome é Karina e eu faço parte da equipa da Escola de Negócios. A nossa missão enquanto escola é ajudar todos os empresários, gestores e profissionais dos diversos departamentos a desenvolverem um conjunto de competências que lhes permitam ter mais confiança no desempenho das suas funções, com impacto direto no sucesso das suas empresas. E com isso contamos com cursos avançados, executivos e intensivos. Temos também uma responsabilidade social de ajudar quem nos segue com conteúdo relevante e com isso, desde o início da pandemia, que temos realizado vários webinars gratuitos com temas distintos, naturalmente relacionados com a nossa área de intervenção. Hoje apresentamos mais um tema que esperamos que vos faça sentido e que vos seja útil, dicas para nutrir a motivação, que será dinamizado por uma convidada especial, Fátima Lopes. A Fátima não precisa de apresentações, todos a conhecemos como uma excelente comunicadora, com uma abordagem muito próxima e humana das pessoas, e com isso vai expor a sua visão, a sua experiência, as suas dicas durante cerca de 30 minutos. Após isso, ficaremos disponível para responder às vossas questões, que vou pedir que coloquem, por favor, na opção do Q&A. Se repararem em baixo, na plataforma Zoom, tem uma opção Q&A. Eu vou pedir que coloquem as vossas questões desse lado. Fátima, eu passo-lhe então a palavra e seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada, obrigada pela apresentação e obrigada a todos, sei que estão muitas pessoas inscritas. É muito curioso este convite porque ele surge a partir de um texto que eu escrevi para o LinkedIn com dicas muito simples relativamente àquilo que eu faço no meu dia-a-dia de forma a manter a motivação. Tal como se calhar grande parte de vós, eu também estou em casa a trabalhar a partir de casa e também num contexto familiar com filhos e portanto isso requer naturalmente uma organização maior. E na verdade o que eu acho que é importante é nós sabermos o que é que temos pela frente para depois sermos muito pragmáticos a encontrar soluções e não perdermos o foco. É extremamente importante em qualquer situação da nossa vida, seja ela profissional ou pessoal, manter o foco bem presente, porque é para ele que nós trabalhamos. Portanto, aqui em casa nós fizemos uma espécie de reunião familiar, eu com os meus filhos, quando foi decretado o novo confinamento e, portanto, foi necessário redesenhar o tempo e as estratégias dentro de casa para que toda a gente pudesse cumprir o seu papel, eu pudesse continuar a trabalhar, os meus filhos a estudar e, no fundo, a dinâmica familiar não parasse e nem chegássemos a uma situação de grande saturação. O que é que foi logo uma primeira proposta da minha filha? Vamos fazer uma lista de tarefas domésticas, porque assim toda a gente tem as suas coisas para fazer para além do trabalho e o doméstico acaba a ficar dividido entre toda a gente. Isto pode parecer que não é importante, mas é muito importante, porque o que eu me apercebo, até em conversa às vezes com pessoas amigas, é que os pais estão absolutamente sobrecarregados, exatamente porque não houve esta divisão com, por exemplo, crianças que já podem cumprir algumas tarefas e, portanto, no final do dia estão absolutamente esgotados de língua de fora. Então, aqui em casa existe uma agenda como se nós pudéssemos sair. Ou seja, há uma agenda de tarefas, cada um tem a sua agenda de tarefas com as suas responsabilidades, uns escolares, eu outras, e também aquilo que cada um tem para fazer dentro de casa. E é muito importante respeitar esta agenda, porque quando nós não temos agenda, sem nos apercebermos, vai-se instalando lentamente um pequeno caos. E esse pequeno caos acaba por ir aumentando e às vezes depois quando damos por isso já perdemos a mão e já não sabemos nem o que é que temos para fazer, nem em casa, nem das nossas responsabilidades, o que é que ficou para trás e isso depois traz-nos muito stress e acaba por afetar naturalmente não só a nossa motivação, mas também a nossa competência de fazer bem o nosso trabalho, porque todos nós temos que fazer o nosso trabalho. Depois, primeiro ponto, primeiro passo, e agora sim vou aos passos. Acorde sempre à mesma hora, como se fosse deixar o meu filho à escola. O horário era 7h15, portanto continua a ser 7h15. Ele começa as aulas um bocadinho mais tarde do que quando acontecia presencialmente, mas eu mantenho o mesmo horário, ou seja, levanto-me na mesma às 7h15. Aproveito essa janela de tempo para fazer o segundo ponto que vos sugiro, que é fazer um bocadinho de atividade física até a hora de o acordar. Ele acorda às 8 e, portanto, nesta janela de tempo eu faço qualquer coisa para mim. Pode ser uma caminhada aqui à volta de casa, uma coisa rápida, para ainda chegar a casa e ter tempo de fazer a minha higiene antes de eu acordar. Pode ser aqui em casa uns exercícios de uns alongamentos, só para, no fundo, multiplicar logo a energia.
pode ser também uns quantos exercícios respiratórios, que são extremamente importantes e que nos deixam logo com, para já, um astral muito melhor e também uma capacidade de fazer acontecer maior. E isto que vos digo é rigorosamente verdade. A forma como nós respiramos dita o que vai ser o nosso dia. As pessoas que respiram mal e que não sabem respirar ficam cansadas mais cedo, têm menos capacidade de encontrar respostas para os problemas com que se deparam. Portanto, a respiração pode ser aqui uma coisa importante a fazer neste bocadinho de tempo, ok? Depois há que despachar, pequeno almoço, etc. Ele começa às aulas e eu às 9 horas estou sentada à secretária a trabalhar. Terceiro ponto é este. À mesma hora eu sento-me para começar a trabalhar. E aí, se por acaso tenho reuniões e se as reuniões são com pessoas com quem, enfim, já tenho uma relação, que estou habituada a trabalhar com elas e já nos conhecemos, o que eu peço sempre, e eu também o faço, é que tragam o seu trabalho bem preparado. Porquê? A reunião fica mais curta e é também mais eficaz. Não é interessante estar horas atrás de um ecrã, a fazer as coisas a um ritmo muito lento, a no fundo deixar que o ecrã nos vá consumindo, porque ele acaba por nos cansar. É melhor trazer um bom TPC feito, nós e os outros também, para que a reunião seja mais curta e também seja mais eficaz. Mas se a reunião que vai acontecer é com pessoas que nós não conhecemos, ou é a primeira vez que vamos estar com elas, a mim acontece muitas vezes quando são empresas com que eu vou trabalhar pela primeira vez, e imaginem, tenho uma reunião com um diretor de recursos humanos, eu preparo muito bem essa reunião, ou seja, eu trago uma boa bateria de perguntas para fazer ao outro. Isto nunca pode ser entendido como, mas que chata, mas porquê que pergunta tantas coisas? Não. A pessoa que recolhe muita informação desde o início tem sempre mais capacidade de depois apontar as melhores soluções para o problema que nos é colocado. Por exemplo, no meu caso, quando é uma primeira abordagem à empresa, eu quero perceber bem e faço esse estudo antes de colocar as perguntas. Qual é o ADN daquela empresa? Qual é a filosofia? Para depois, quando chego, enfim, para conversar com a pessoa que tenho à frente, ou as pessoas, se for caso disso, poder fazer perguntas que me permitam perceber quais são as reais dificuldades que estão a viver. Ou seja, onde é que está o problema a nível de comunicação, porque é a minha área de especialidade, onde é que está o problema e onde é que é preciso intervir para fazer a diferença. Se nós não fazemos este trabalho de preparação, esta reunião vai ser a apanhar papéis. Primeiro, não vamos causar boa impressão naquele que está a lidar connosco pela primeira vez e também não vamos recolher informação que nos permita apresentar a esta pessoa, numa reunião seguinte, as soluções que muito provavelmente ela está a precisar e que levou a contactar-nos. Portanto, este trabalho de TPC, como nós dizemos aos nossos filhos, nós também fazê-lo motiva-nos e ajuda-nos e mais dá-nos foco quando estamos sozinhos aqui, como eu estou, com um iPad a trabalhar o dia todo, mas o facto de eu saber que estou a preparar qualquer coisa motiva-me, porque eu tenho coisas para cumprir, tenho objetivos na mesma. Eu estou dentro de uma casa, mas eu tenho objetivos na mesma, diários, e às vezes até em termos de horário, não é? Às vezes não é só diários, mas em termos de horários. Portanto, esta é a forma como eu preparo as coisas para que estas reuniões sejam mais eficazes. É o terceiro ponto. O quarto ponto é ensinar aqueles que estão na mesma casa que nós, que quando nós começamos a trabalhar, é como se não estivéssemos em casa. Tem que haver um respeito absoluto e total por o espaço em que nós estamos e por aquilo que estamos a fazer. É óbvio que isto é muito mais difícil se temos crianças pequeninas. Porquê? Porque provavelmente, se existirem 2 adultos em casa, terá que ser feita aqui uma organização de tempo de forma a que, por exemplo, de manhã trabalho um e à tarde trabalho outro. Porquê? Porque a criança pequena exige, obviamente, uma atenção diferente de quando as crianças são um bocadinho maiores. Mas elas sendo um bocadinho maiores, nós temos que as educar para que, se nós estamos, neste caso, a trabalhar a partir de casa, esse espaço é religioso. Portanto, elas não podem interromper. Não podem lá bater à porta e dizer: mãe, agora não sei da peça do puzzle, mãe, agora quero uma maçã que está ali na fruteira, é só pegar. Percebem? Esta disciplina é mesmo muito importante para nós não perdermos o foco.
não é? Nós temos objetivos, estamos a trabalhar, se calhar estamos a fazer uma proposta aqui no computador, precisamos de levar o nosso raciocínio até ao fim e com sucessivas interrupções, às tantas, perdemos a paciência, já não nos apetece fazer, fazemos uma coisa qualquer, dizemos, olha, vai assim que é lá saber, olha, se o cliente gostar, gosta, se não gostar, isso é perder a motivação. E parecendo que não, estas sucessivas interrupções têm influência na nossa capacidade de nos mantermos focados. Depois, o quinto ponto é fazermos as paragens para descansar, exatamente como faríamos se estivéssemos fora de casa. Nem fazemos paragens a mais, porque lá está, perdemos o foco e perdemos o ritmo, portanto não vamos parar mais vezes ou mais tempo porque estamos em casa, mas também não fazemos paragens a menos. Porquê? Porque nós também precisamos de respirar, precisamos de descontrair, precisamos de dar ali uma volta, sair aqui, olha, no escritório, ir ali à sala e olhar para a janela um bocadinho, precisamos disso. Portanto, vamos fazer exatamente da mesma maneira, até porque o ser humano enfim, é de hábitos, não é? E por isso, se nós nos habituarmos assim, rapidamente isto entra na engrenagem e nós sabemos que, ok, esta é a pausa correspondente ao bocadinho para ir tomar o café, se calhar espreitar os miúdos e ver se está tudo bem, e acabamos por nos habituar a isto. Sexto ponto. Então, e se estamos sozinhos? Se estamos sozinhos em casa e se começa a instalar-se lentamente a solidão. O facto de, dia após dia, nós não vemos ninguém, só vemos quando vamos às compras, caso contrário, não sou viva alma em casa. Como é que eu mantenho a minha motivação para trabalhar? Como é que eu mantenho a minha eficácia? E aí é importante fazer uma coisa, eu faço de vez em quando, como tenho os meus filhos, nunca há assim grande silêncio em casa, não é? Mas mantenho com alguma regularidade uns pequenos encontros de café via digital, ou seja, marco com pessoas da minha equipa e àquela hora fazemos uma reunião Zoom, ou para o WhatsApp, ou o que for, o que vocês entenderem, não para falar de trabalho, mas como dizem os brasileiros, é uma expressão que eu gosto muito, para jogar a conversa fora. Falamos de parvoíces, rimos, mandamos, criticamos, se nos apetecer criticar, brincamos, é um momento para o disparate. Porque o momento para o disparate também é importante, também faz falta. Ou seja, é mesmo muito importante, deixa-me aqui ver estas mensagens, é mesmo muito importante que aquele bocadinho de convívio nos ajude a ir buscar aquela alegria. E claro, se puderem marcar esses encontros com pessoas que vos aumentem o astral. Não marquem estes encontros de café com pessoas que estão sempre a queixar-se, que são tóxicas, que estão sempre a ver tudo negativo, que não veem uma oportunidade em nada. Então não, porque assim, se vocês já estão cansados, ou se já estão a sentir meio tristonhos ou meio abatidos, não vão buscar seguramente motivação a pessoas que, na verdade, só estão à espera de uma oportunidade para despejar tudo o que têm em cima. Aí nós temos que nos saber defender. Apoiarmos uns aos outros é muito importante. A pandemia veio mostrar que, mais do que nunca, nós temos que ter a capacidade de dar as mãos e de nos ajudarmos uns aos outros, mas nós também temos que saber respeitar o nosso tempo, ok? E também temos que nos saber perceber. Se eu estou num dia em que acordei a sentir-me tristonha, em que acordei a sentir que não estou com a mesma capacidade do costume, então esse não é o dia certo para ligar àquela amiga que eu sei que também está como eu. Se calhar hoje vou ligar a uma daquelas que está mais up, para puxar aqui um bocadinho a energia, e aí se calhar já consigo eu dar a mão. Portanto, não tentar dar a mão quando nós não estamos a ser capazes de nos ajudar a nós próprios. Isto é extremamente importante para, no fundo, fazer das dificuldades forças. É isso que também se espera, não é? Um momento como este, em que se atravessam tantas dificuldades, temos que ter a inteligência emocional de fazer escolhas que sejam nossas amigas, e não o contrário. Porque ir para baixo, neste momento, é o mais fácil. É ir para baixo. Vir cá para cima é o mais difícil. Aliás, os especialistas em saúde mental estão cansados de alertar para o facto de que uma das maiores faturas desta pandemia vai ser, sem dúvida, os problemas de saúde mental. Então, temos que todos nos ajudar e ter esta inteligência de perceber, não, hoje eu não consigo ligar àquela pessoa, eu não consigo ouvi-la e dar-lhe aquele ombro. Se calhar amanhã estou mais capaz, amanhã já o faço. Respeitem-se, que eu acho que aqui também é muito importante. Há um outro aspecto muito importante quando aqui falamos da motivação, que tem a ver com
as pessoas gostarem ou não do que estão a fazer. Porque às vezes dizem-me, mas como é que eu me motivo, Fátima, se eu não gosto daquilo que eu estou a fazer? Bom, e a pergunta que a mim me ocorre de imediato é, mas e sabe o que é que quer fazer? Sabe com o que é que sonha? Sabe responder, se eu lhe perguntar qual é o seu sonho, o que é que acha que o faria muito feliz em termos profissionais? E às vezes as pessoas não sabem. É estranho, mas às vezes as pessoas não sabem. Só sabem que não querem aquilo, que aquilo já não lhes traz satisfação, já não lhes traz alegria, já não lhes traz reconhecimento. Bom, isto também é importante. É tão importante saber aquilo que se quer, como é importante saber aquilo que não se quer. Se eu sei que daqui eu já não estou a colher nenhuma alegria em termos profissionais, então provavelmente esta experiência tem que ter os dias contados na minha vida. Mas eu tenho que saber para onde é que vou dirigir o barco, ok? Ou seja, se o barco está a andar para a esquerda e eu para a esquerda, sinceramente, não estou a ser feliz, então eu tenho que saber para onde é que vai o barco. É para a direita? É mais para a frente? É para onde? Mas para isso é preciso que exista uma coisa que se chama auscultação interior. Não é só auscultar para ver se os nossos pulmões estão bons, é auscultar o nosso coração. É ir cá dentro e ter a coragem de perguntar, ok, és feliz? Sim ou não? O que é que queres fazer? O que é que imaginas? O que é que te imaginas a fazer? E eu utilizo como, para mim, pelo menos, eu volto a dizer, esta é a minha abordagem e é a minha forma de funcionar, é uma coisa muito pessoal. A minha auscultação é feita através de meditação. Eu faço uma meditação que não tem que ser nada complicado. Existem meditações muito simples e muito pequeninas, ou umas boas respirações, e no fundo obrigo a minha mente a entrar num estado mais calmo, de forma a que eu consiga perguntar à minha intuição e ao meu coração o que é que eu quero, o que é que eu sonho, o que é que eu me vejo a fazer. E a partir do momento em que nós identificamos, depois é preciso fazer acontecer. Não chega só a dizer, é isto, e cruzar os braços. De todo. É preciso depois fazer acontecer. E para nós concretizarmos os nossos sonhos, podem ser preciso coisas muito diferentes. Eu posso ter que fazer uma formação, eu posso ter que tirar um curso, posso ter que assistir a uma série de webinars, posso ter que comprar, enfim, livros especializados naquilo que eu quero, posso ter que mandar currículos para áreas de trabalho onde eu nunca fiz absolutamente nada, mas tenho que arriscar, fazer eventualmente um vídeo de apresentação, ser criativo, conseguir que o outro, quando recebe uma apresentação minha, perceba que há ali uma motivação fortíssima de alguém que é apaixonado, mas eu tenho que fazer alguma coisa, não chega a sonhar. Os sonhos, para se concretizarem, nós temos efetivamente de fazer alguma coisa. Mas é muito curioso porque muitas vezes não nos lembramos de uma solução que até está ao nosso alcance, que é partilhar com as nossas chefias, se as chefias forem boas chefias, são chefias abertas, que permitem o diálogo e que permitem que o outro faça uma crítica, uma sugestão, um elogio. Uma chefia que não tem esta capacidade pode ser chefia, mas nunca será um bom líder. Para mim, os bons líderes têm esta abertura. Vêem no outro sempre uma mais-valia. Alguém que chega para acrescentar. E, portanto, tem que haver disponibilidade para ouvir. Um chefe que não ouve, para mim, nunca será um bom chefe. Até pode estar no cargo de ser o CEO mais reconhecido. Mas para mim, se não tem capacidade de olhar para o outro como uma mais-valia e dizer diz-me o que é que me trazes, não o valorizo da mesma maneira. E então dizia eu que às vezes nos esquecemos que se calhar é dentro da casa onde nós trabalhamos e que não estamos propriamente muito felizes com aquilo que fazemos, que existe a oportunidade para concretizar o tal sonho. Se calhar basta falar com o nosso superior hierárquico e dizer, olha, eu estou a fazer isto, muito honestamente, não me estou a sentir muito motivado porque já não é isto que me apetece fazer, mas eu gostava de experimentar não sei o quê. Que se calhar não é nesse departamento, é no departamento ao lado. E às vezes basta partilhar. E as oportunidades aparecem. E não faltam histórias diariamente de pessoas que evoluíram muito dentro das próprias empresas onde estavam, simplesmente mudando de funções, mudando de tarefa. Mas às vezes é preciso verbalizar isso. É preciso dizer, olha, eu estou a dar o meu melhor, mas já não estou feliz.
gostava de experimentar outra coisa, dê-me uma oportunidade, olha, ponha-me um mês à experiência na tarefa X ou na responsabilidade Y. E às vezes aquela pessoa é simplesmente brilhante noutra coisa. É capaz no que está a fazer, mas é brilhante noutra coisa. Portanto, olhar primeiro para a empresa onde nós estamos e verificar se não existem lá possibilidades de concretizar aquilo que nós queremos. Se não, efetivamente, ir à procura. E há uma coisa muito gira que acontece, e voltamos aqui ao ponto da motivação, é que sempre que nós fazemos qualquer coisa para concretizar um sonho nosso, sempre ganhamos uma adrenalina, uma energia cá dentro tão boa, que depois até é mais fácil fazer aquilo de que nós não gostamos assim tanto. Ou seja, estou numa empresa onde não gosto assim muito, ou estou num trabalho que não é propriamente fantástico, mas como já estou a fazer qualquer coisa para concretizar o meu sonho, quando chega às minhas atuais funções, até não é assim tão mal. Faz-se. Porque a nível do nosso inconsciente, nós sentimos que se está a preparar a mudança. E como se está a preparar a mudança, ok, vamos lá fazer isto, que isto tem os dias contados. Então, a motivação parece que nasce sozinha. É muito giro ver isto acontecer. Depois, vamos para o ponto 7. Eu deixei de dizer os números, mas estamos no ponto 7. Vamos falar dos momentos de lazer. E os momentos de lazer são extremamente importantes porque, mesmo dentro de casa, nós temos que ter esses momentos. E é muito importante que nesses momentos de lazer, o que nós vamos ver, o que nós vamos fazer, o que nós vamos ler, sejam coisas positivas. Volto a lembrar, nós estamos confinados. O nosso universo ficou pequeno. Tudo acontece dentro de uma casa. Na verdade, nós ganhamos uma visão diferente sempre que entramos no nosso computador, no nosso iPad, no nosso telefone. É aí que nós saltamos de casa para fora. Portanto, o que nós fazemos dentro de casa tem que ser, nos nossos momentos de lazer, tem que ser coisas positivas, tem que ser coisas que nos aumentem a motivação, que nos deem alegria, que nos desafiem até. Escolham, se possível, dentro do lazer, coisas que vos desafiem. Isso aumenta imenso a nossa motivação. Atrevam-se a fazer coisas que nunca fizeram. É giro isso, nós de repente fazermos uma coisa, até pode não sair muito bem, não faz mal. O facto de nos termos atrevido diz-nos cá dentro que nós podemos arriscar e que sempre que nós sentimos que podemos arriscar, nós automotivamos. E automotivamos para tudo, o que também é muito importante. Depois, ponto 9. Programem tempo e atividades com os vossos para fazerem juntos. Se nós não programamos isto, e aí vamos ao início desta conversa, quando damos por nós, já não há tempo para nada. E de repente o dia passou. Não brinquei com os miúdos. Oh meu Deus, estou-me a sentir mal com a mãe. Como é que eu não brinquei com os miúdos? Estive aqui agarrado ao computador, isto e aquilo. Não fiz nada. Não, programem. Se o dia é para acabar às 6, em termos de trabalho, então às 6 tem que acabar. Vamos tentar organizar as coisas de maneira a que às 6 acabe, porque eu combinei com os meus filhos que das 6 às 7 vamos estar aqui a fazer um jogo qualquer. E, portanto, este rigor vai fazer com que se sintam melhor, sintam que não falham, ou que não falham tanto, que são mais capazes, que cumprem convosco e com os outros. Portanto, programem esses tempos de lazer. Depois, vamos para 2 outros pontos que são extremamente importantes e normalmente nestas coisas não se falam. Alimentação. Mas a alimentação tem uma influência direta na nossa motivação. Tem. A alimentação e a quantidade de água que bebemos ou não bebemos. Quando as pessoas não se alimentam bem, de uma forma equilibrada, têm menos energia, sentem-se mais cansadas e mais impacientes. Nós somos aquilo que comemos efetivamente e, portanto, a alimentação é muito, muito importante. Não é por estarmos em casa que vamos comer qualquer coisa. Ai, pronto, pego ali uma peça de fruta e já está. Não. Até porque, se vamos fazer uma agenda, não é? Tem que haver horas para parar. Eu, por exemplo, paro para almoçar na hora que o meu filho tem de almoço e, portanto, acabamos os 3, eu, a Beatriz e o Filipe, por organizar os horários de maneira que comemos sempre os 3 à mesma hora. Arranjei uma forma de rentabilizar o tempo, fazendo com que, por exemplo, aquilo que faço muitas vezes para o jantar, faço em maior quantidade, para que aos almoços seja mais rápido e eu não tenha que passar tanto tempo a cozinhar. Mas aquilo que nós comemos é extremamente importante. As pessoas que não se hidratam o suficiente, por norma, são pessoas que estão muito mais cansadas. São aquelas que, por exemplo, depois de estarem muitas horas em frente a um ecrã, dizem, parece até que me sinto tonta. E às vezes
não se hidratam o suficiente. Portanto, para a nossa motivação também estar saudável, nós temos que estar saudáveis. E por fim, o último ponto, e acho que vou bater na horinha que tenho, que me foi estipulada para falar. O último ponto é o dormir. Temos mesmo que dormir bem. Dormir o suficiente e dormir com qualidade. Nós ouvimos muitas vezes dizer que as crianças, quando não dormem, fazem birras. É verdade, mas nós adultos também. Se nós não dormimos o suficiente ou dormimos mal, a nossa capacidade de trabalhar é menor. A nossa criatividade também é menor, porque estamos mais cansados. A nossa capacidade de encontrar soluções diferenciadoras e trabalhar para a excelência também é menor. E à medida que tudo isto vai diminuindo, faz com que acaba por afetar também a nossa autoestima. Se nós nos levantamos cansados, acabei de me levantar e só de pensar tudo o que eu tenho pelo dia já... E se já estamos cansados, é mais difícil nós nos motivarmos, porque nós sentimos que a máquina já se levantou a precisar de voltar para a cama. Então, uma noite bem dormida, um acordar com umas boas respirações, agora, por exemplo, que tem estado sempre a chover, pelo menos aqui em Lisboa, e que não dá para caminhar, eu faço uns minutos só de respirações lentas e profundas de manhã e posso-vos garantir que multiplica logo a minha energia, o meu ânimo, a minha clarividência e a minha capacidade de olhar para as coisas. E depois é levar isto de uma forma muito organizada e sempre com uma atenção que não se pode perder. Nós não nos podemos esquecer de nós no processo, ok? Há muita coisa para fazer, há muita coisa para organizar, há muitos trabalhos para fazer dentro do horário, às vezes fora do horário, às vezes acontece-me, depois do Filipe para a cama eu tenho que regressar ao computador e tenho que avançar num trabalho, porque é para o dia seguinte, eu ainda não o terminei, mas quis manter o tempo que tinha combinado com o meu filho, etc. Porém, nós não nos podemos esquecer de nós próprios por causa desta pandemia. Isto é um grande desafio para todos. É um grande desafio para todos, mas a vida é feita de ciclos e, portanto, nem sempre é noite, nem sempre é dia, não é? Passaremos esta fase mais complicada, chegará a altura em que vamos poder sair, chegará a altura em que vamos poder retomar muitas atividades que agora parecem-nos uma ilusão e um verdadeiro luxo, como, por exemplo, irmos tomar um café com um amigo, chegará a esse momento e nós já não seremos as mesmas pessoas. Por isso, esta é também uma oportunidade para nós nos conhecermos melhor. Agora que estamos mais em casa e que somos postos em situações muito diferentes, isto é uma oportunidade para nós nos conhecermos melhor. E conhecer melhor é percebermos bem não só quem somos, mas o que é que nós queremos e quais são os nossos objetivos, por exemplo, em termos profissionais. E é fazer acontecer. É fazer acontecer. Este fazer acontecer traz uma automotivação incrível. E sempre que vocês conseguirem qualquer coisa de novo, o que quer que seja, estou a falar agora em termos profissionais especificamente, deem os parabéns a vós próprios. Deem. Porque não há mais ninguém para dar aqui não está aqui mais ninguém para dar esse reforço e cada um está nesta correria nas suas vidas, dentro das suas próprias casas, e as pessoas às vezes esquecem-se desta parte do reconhecimento que é extremamente importante. Se os outros não vos reconhecerem, lembrem-se de se reconhecerem vocês a vós próprios, porque isso é foste capaz, vamos em frente, fizeste etapa 1, agora vais para a 2 e agora vais para a 3. E é assim que temos que fazer. Isto é uma jornada de guerreiro. Isto é uma jornada de guerreiro. E não vale ficar para trás. Até porque aqueles que vos amam, seguramente que não vos vão deixar ficar para trás. Karina, penso que bati na hora. Fátima, perfeito, muito obrigada. Não foi na hora, faltou 30 segundos, isto é o hábito de viver, não é? Aquilo é tal. Tudo contadinho ao minuto, exatamente, Fátima. Eu agradeço antes de mais as suas dicas. Nós temos aqui um público muito participativo, porque nesta fase eu acho que todos nos identificamos com essas dicas e acho que faz todo sentido. Por isso eu se calhar vou começar pelas perguntas. Vou começar aqui pela ordem. Boa tarde, Fátima. Aconselha algum livro dentro deste tema da motivação? Existem muitos livros, mas eu vou deixar aqui
o nome há muitos livros portugueses e estrangeiros. Eu vou-vos dizer que aqui por trás de mim, estas 3 prateleiras são livros dessa área, porque eu sou uma apaixonada por tudo o que tem a ver com o desenvolvimento pessoal, com a parte do empowerment e, portanto, realmente já li muita coisa. Mas em Portugal existe uma pessoa que eu sigo muito, que eu faço os seus cursos e as suas aprendizagens e que gosto muito, que é a Ruth Caldeira. Portanto, se vocês procurarem na net, vão encontrar inclusive o site dela, que se chama Uma Dieta Espiritual, é giro, e lá vão encontrar muitas dicas, vão encontrar muita informação. Ela também tem vários livros publicados, extremamente simples. A simplicidade é muito importante. Há pessoas que acham que só são reconhecidas se forem muito complicadas no discurso, nas explicações. Eu tenho uma opinião completamente diferente. Eu acho que quanto mais simples, mais eficaz. E a Ruth é extremamente simples em tudo o que ela ensina e em toda a informação que ela passa. E muito do que eu sei e que ponho em prática, aprendi com ela. Portanto, há em Portugal muita gente capaz de escrever nesta área e com muita eficácia. Se quiserem, depois posso procurar outros livros, Karina, e mandar eventualmente para a Escola de Negócios uma sugestão de vários livros que para mim são assim bíblias. Ok, Fátima, obrigada. O meu problema neste momento é que estou parada profissionalmente, além de estar sozinha em casa e perco a motivação até nas tarefas de casa. Uhum. Está parada? Desculpe? Profissionalmente. Uhum. Ou seja, está desempregada, muito provavelmente. E além de estar sozinha em casa, perde a motivação até nas tarefas mais simples do dia a dia. Então, é assim, a solução para sair e vou usar mesmo esta expressão, a solução para sair do buraco é primeiro querer sair do buraco. Querer sair do buraco, ou seja, nós seres humanos, e digo nós porque nós somos todos iguais, não vale a pena ninguém se pôr em bicos de pés porque somos todos iguais, temos uma certa tendência de ter pena de nós próprios. Ou seja, ai coitadinhos que estamos nesta ou naquela situação. Eu acredito que temos todos competências para construir. Também temos todos competência para destruir, é igual. Portanto, deixa-me tirar aqui estas mensagens. Temos todos competência para construir. Como é que se sai de uma situação como essa? Utilizando algumas destas dicas que eu dei. Primeiro, tem que haver uma agenda organizada. Está sem trabalhar, mas tem que haver uma agenda organizada. Não pode haver aquela coisa de hoje acordo às 8, amanhã se calhar acordo às 8, mas digo que estou um bocadinho cansada, vou-me só levantar às 9. E depois às 9 fico a andar pela casa de pijama até às 11. Às 11 se calhar bebo um café, depois ligo 2 minutos a televisão e depois, isto é, arrastar. Desperdiçar tempo e vida. Vamos embora a mexer, vamos embora a acordar. É pôr horários para acordar. Àquela hora, nem que a vaca tussa, como diz o povo, há que levantar. Sai da cama, vai fazer a sua caminhada, vai fazer as suas respirações, toma o seu banhinho, a seguir, ai Fátima, mas eu não tenho trabalho. Pois não, então é preciso saber o que é que eu posso procurar fazer. Primeiro, saber realmente aquilo que acha que gostaria de fazer. A tal pergunta que eu há pouco dizia. Eu tenho que saber o que é que me apaixona. Há pessoas que, meu Deus, morrem sem saber o que é que as apaixona. Nós temos que saber o que é que as apaixona, o que é que cada um tem com paixão. E depois ver por onde é que eu posso lá chegar. Por onde? É mandar currículos. Espera lá, eu conheço uma pessoa nesta área, vou falar com ela. Se estou em casa sem fazer nada, vou-me oferecer ali e vou dizer, olha, deixe-me ir à experiência um mês. Nem me paga, mas é um mês à experiência. Só para perceber o quanto eu gosto disto. É atrever-se. Mas é fazer acontecer. E, portanto, só assim é que se começa a sair. Reparem, eu estou a falar para uma pessoa que está sozinha em casa. Eu não falei a ninguém. Não falei a ninguém. Falei só nesta pessoa. E lá está. À medida que a pessoa vai ganhando estas rotinas e ganha uma agenda para o dia, precisa de uma palavra de ânimo, liga àquela amiga que faz como eu fiz agora. Bora, a mexer. Andor. Não liga àquela que diz, pois, eu ainda estou pior do que tu. Porque não vale a pena. É o negativo alimenta o negativo. Não. É cortar com isso. É não querer ter pena dela própria e lembrar-se de que é uma pessoa seguramente muitíssimo competente e que tem coisas que fará melhor do que os outros. Toda a gente tem uma competência especial para qualquer coisa. Toda a gente. A senhora da limpeza que gosta do que faz, fará seguramente com
todo o brio e com todo o valor, melhor que uma pessoa que não gosta de fazer, por exemplo. Portanto, cada um tem uma coisa para a qual tem uma competência especial. A Karina sabe qual é a sua, eu sei qual é a minha, é comunicar. Cada um tem que saber a sua. E começa tudo por aí. Se calhar não ganho muito da resposta. Obrigada, Fátima. Eu vou dando seguimento às questões, está bem? Boa tarde, estou em teletrabalho, 2 filhos pequenos, um com quase 4 anos e outro com 9 anos. O marido também está em teletrabalho e com imenso volume de trabalho. Por vezes sinto-me em consciência pesada por deixar os filhotes ligados aos tablets, etc. Mas só assim consigo avançar com o meu trabalho. Como poderei gerir melhor esta situação de teletrabalho, casa, telescola, refeições, etc.? É verdade, é um quebra-cabeças. Então vou começar por partes. Primeiro, em relação ao de 9 anos, já dar-lhe tarefas, ok? As nossas crianças, nós hoje tratamos os nossos filhos, e reparem que eu estou a dizer nós, eu também, ok? Tratamos os nossos filhos como se fossem de porcelana. Parece que não se lhes pode dar tarefas nenhumas que os meninos ficam traumatizados. Que traumatizados? Que quê? Ficam mais competentes. Ficam mais competentes. Eu, quando me lembro que aos 11 anos fazia a limpeza toda da casa e cozinhava, e fiz-me a mulher que sou, e tenho a certeza que desse lado estão muitas pessoas que percebem perfeitamente o que eu estou a dizer, graças a Deus que a minha mãezinha e o meu paizinho aos 11 anos disseram faz-te à vida e vais ter que aprender a fazer tudo. Graças a Deus. Nós hoje temos tendência a proteger muito os nossos filhos. Achamos que os meninos coitadinhos vão ficar muito traumatizados, e eu sofro do mesmo problema, por lhes dar umas quantas tarefas. Só vão ficar mais capazes. Portanto, no caso do meu Filipe, que tem 11 anos, tem que fazer a cama dele e arrumar o quarto dele todos os dias, pôr e levantar a mesa é tarefa dele e pôr a louça na máquina. Não me interessa. Tem que fazer. Tem que fazer. Mais velha, é outro campeonato, é uma mulher e, portanto, ela divide comigo tarefas, etc. Mas ainda há a pergunta desta senhora, que é uma pergunta muito interessante e que é a realidade de muitas pessoas. A minha sugestão é a seguinte. Tente fazer aqui um bocadinho de, como eu há pouco disse, de organização do trabalho com o marido. Ou seja, imagine, há 2 horas do seu dia de trabalho que se dedica aos miúdos para fazer brincadeiras com eles. Brincadeiras, jogos, o que for. Aquelas 2 horas, porque assim, a qualidade vale mais que a quantidade. Não é melhor mãe por estar 8 horas a brincar com eles do que 2, se forem 2, bem vividas. Portanto, ok, neste dia há ali 1h30, 2 horas, que é para saltar em cima da cama. Não é o caso que eu não os deixo saltar em cima da cama, mas não faz mal. Pronto, é para fazerem as macacadas todas, brincarem, divertirem-se, etc. Acabou aquele tempo, a mãe tem que ir trabalhar. E isto também os educa a terem respeito pelo espaço e pelo tempo dos adultos. A mãe tem que ir trabalhar. Ok, a história dos tablets e nós dizermos, olha, pronto, se lhe der um tablet ele fica calado. A mãe tem que ir trabalhar, tu vais brincar, mas não vais brincar com os tablets. Ou seja, delimitar o tempo do tablet. Vais ter que brincar com os teus brinquedos. E já agora habituar o mais velhinho a fazer coisas com o pequenino. Vai barafestar. Vão-se pegar imenso. Vou-lhe dizer, vai-se enervar, porque vai ouvi-los aos gritos. E pegam-se. Tudo normal. Normal de qualquer família. Mas habituá-los que, durante este bocadinho, vocês vão brincar. Tu brincas com os teus brinquedos, tu brincas com os teus brinquedos e a mãe vai estar a trabalhar. Eu não quero que me batam à porta. Educá-los neste sentido de eles terem respeito pelo nosso tempo. E é o que eu disse também há pouco na explicação que eu dei. Eles perceberem que a mãe está lá dentro, mas é o escritório da mãe. Não vais bater à porta, vais estar a interromper uma reunião. E, portanto, responsabilizá-los também por isto. E em relação aos tablets, delimitar tempo. Eu também tenho que fazer isto aqui em casa, porque senão o Filipe agarrava no tablet e era o tempo todo que... E eu delimito um certo tempo, até porque assim, ele está em aulas Zoom o dia todo, não pode voltar para o computador. Eu digo, tens que fazer outra coisa. Ai, mas não sei quem, não tenho amigos. Inventa, não tens aqui tanta coisa, tens tanta coisa no teu quarto, inventa, olha, recicla, renova. Mas agora tens que fazer sozinho, porque a mãe tem que ir trabalhar. É um bocadinho esta coisa de não dramatizar, não se sinta mal nem se sinta pior mãe. Olha, faça o melhor que puder, porque fará seguramente com amor. E isso fica no coração deles. Fique descansado.
Obrigada, Fátima. Eu vou juntar aqui duas questões muito semelhantes que têm a ver com o facto da desmotivação no local, a nível profissional, e querer sair nesta fase de insegurança. Uhum. Ora bem, deixa-me ver aqui. Exatamente. Como nos apresentamos numa área completamente nova, com toda a motivação, paixão de que fala, se de facto nunca a experimentamos, não a conhecemos ainda da prática do dia a dia. Mas essa pergunta, eu acho piada essa pergunta, porque essa pergunta é a pergunta que faz alguém que quer ter as respostas todas ainda antes de saltar. Jen, eu ainda não saltei, mas tenho que me garantir que lá embaixo está um colchão fofinho, muito bom, com todo... Isso não funciona assim. A questão é, se a pessoa sabe qual é a área que apaixona, no dia que se sentir preparada ou que tiver reunido as condições para experimentar, vai. Vai. É um salto no escuro? É. É. Mas a vida é assim mesmo. A vida às vezes exige-nos que nós saltemos sem saber o que está do lado de lá. Ninguém nos consegue garantir, à partida, de que aquilo vai correr tudo bem. Mas eu posso fazer alguma coisa para ficar um pouco mais segura de que vai correr bem. Como? Preparando-me, verificando as condições que estão a dar ou não estão a dar. Ou seja, informação, informação, informação. Quanto mais informação eu recolher antes da tomada de uma decisão, mais segura eu me vou sentir. Eu posso vos assegurar de que vai correr a 100%. Não vos posso assegurar. Mas também vos posso dizer uma coisa. Se nós nunca arriscamos, se nós nunca experimentamos, nós nunca somos felizes. E eu acho que nós temos que ser felizes. É isso mesmo, Fátima. Obrigada. Ainda voltando à parte dos temas anteriores, que eu vou fazendo aqui um mix, como gerir se só temos uma divisão para partilhar com os demais? Há alguma dica? Ora, aí ainda é mais complicado. Eu não sei se uma divisão com os demais, se é com crianças ou se é com mais adultos. Bom, se é com outro adulto. Se for com outro adulto e se o trabalho é um trabalho, é teletrabalho e provavelmente está uma pessoa em cada computador, obrigatório usar fones para que eu não esteja a ouvir as conversas da outra pessoa e nem a outra pessoa esteja a ouvir as minhas. Mas aí, de novo, depende do trabalho de cada pessoa. É preciso encontrar uma plataforma de entendimento. Imaginem marido e mulher numa casa que é só uma assoalhada, não é? Tipo um estúdio. Em Lisboa existem muitas casas assim, é um estúdio, portanto não tem outro espaço. As pessoas têm que estar mesmo ali no mesmo espaço. Verificar de acordo com o trabalho de cada um, se é possível, por exemplo, desencontrar os horários dos Zooms. Ou seja, eu tenho que reunir com a minha equipa por Zoom, tu tens que reunir com a tua equipa por Zoom, se tu não te importas, reúno eu de manhã e tu reúnes à tarde, para não estarem as duas pessoas ao mesmo tempo, não é? Porque mesmo depois com os escutadores estamos ali a falar, etc, etc. Portanto, no fundo o que isto obriga é a que as duas pessoas, se for crianças é outro campeonato, já lá vamos, mas as duas pessoas no fundo falem um bocadinho sobre os seus trabalhos e a organização dos mesmos e vejam de que forma é que podem desencontrar ou encontrar coisas de forma a não se atrapalharem, não é? Se há ali um período em que eu sei que não vou estar ligada ao Zoom e eu preciso de fazer um trabalho em que requer sossego, etc., então se calhar digo à outra pessoa, olha, vamos fazer Zooms à mesma hora, se não te importas, tu com os teus auscultadores, eu com os meus, porque assim, quando eu precisar estar sossegadinha, não estou aqui a ouvir-te de fundo a falares, porque senão não me consigo concentrar. Portanto, isto parte de uma coisa importantíssima que se chama comunicação. Nós temos mesmo que comunicar bem com quem está em casa connosco para tentar encontrar soluções. Se for com crianças no mesmo espaço, é bastante mais complicado. Não há dúvida. É um teste aos nervos, porque imaginem um trabalho que até nem passa por estar ligado online, mas é um trabalho criativo em que eu tenho que estar aqui, sei lá, um arquiteto, por exemplo, não é? Que está a criar um projeto e que está aqui concentrado, precisa de sossego, e estão os miúdos aqui, ou uma criança aqui, manda legs e não sei o quê. É muito difícil. Mas eu acho que se nós tivermos essa consciência e aceitarmos, pá, é difícil, é assim, não vale a pena. Isto é de levar os nervos ao teto. É de levar os nervos ao teto. Pá, olha, vou fazer o melhor que eu puder. Vou fazer o melhor que eu puder. Se calhar, imaginem, não sei,
Imaginem que na casa ao lado, quando digo na casa ao lado, é no apartamento ao lado, vive uma família que também tem uma criança, que são crianças da mesma idade pequeninas, e eles também estão lá confinados, também não saem para lado nenhum, por exemplo, só saem para ir às compras. E eles também só saem para ir às compras. Se calhar é possível uma janela de meia horinha em que o vosso vá lá brincar com a criança, ou o contrário. Entendem? Há uma coisa que voltou a acontecer nos prédios, apesar das pessoas estarem muito fechadas, que é, se há um sítio onde os miúdos se podem encontrar dentro do próprio prédio, por exemplo, os miúdos, e nós graúdos não, nós aqui no prédio temos um bocadinho, um espaço ali embaixo na garagem, é na garagem. Olha, mas eles vão para lá dar uns chutes na bola. Pronto, ainda não partiram nenhum vidro, nenhum carro, está tudo bem. Mas, no fundo temos que ser muito inventivos. Temos que ser, porque isto é difícil, não vale a pena estar aqui a dizer o contrário. Obrigada, Fátima. Eu tenho aqui algumas pessoas a perguntar acerca de dicas de respiração, se segue algum livro ou site em especial. Tenho muitas pessoas interessadas nessa área. Então é assim, há uma empresa, um projeto em Portugal que eu gosto muito, que é da InJoy, e foi com eles que eu aprendi muitas técnicas de respiração. Normalmente quem dá os cursos é o Khalid com capa, é um homem português com uma história de vida incrível, que deu uma reviravolta na vida dele, incrível. E eles têm muita coisa no site e também têm webinars, enfim, muita coisa. Também com a Ruth aprendi muitas técnicas de respiração, mas deixem-me dizer que se vocês forem à net, e isto existe gratuito, por exemplo, se forem à net e puserem Ruth Caldeira, vocês vão encontrar lá, ela até tem uma coisa que é uma meditação para cada dia, todas na casa dos 5 minutos, não é estar ali horas. E só nós nos habituarmos a parar aquele bocadinho para fazer respirações lentas e profundas, várias lentas e profundas, vocês começam a sentir o vosso corpo, a sentir as vossas emoções e a ganhar mais ânimo. Eu sou franca, desde que começou este confinamento, que eu percebi que para sobreviver como deve ser e em equilíbrio, a parte das respirações e da meditação eu tenho que a fazer. Estes tais 10 minutinhos tem mesmo que ser. É assim, se nós fazemos higiene ao nosso corpo, nós temos que fazer higiene à nossa alma e às nossas emoções. Porque senão depois aparece uma série de coisas, até de doenças, diminuímos a nossa imunidade, porque estamos frágeis emocionalmente, não é? E as emoções estão ligadas diretamente com a nossa saúde física, está mais do que provado. Portanto, vejam as coisas da Enjoy, que são aqueles que eu estou a dar a minha experiência, vejam as coisas da Ruth e comecem a habituar-se a respirar. Façam até com os miúdos. Eles vão gozar convosco primeiro. Vão dizer, fica respiração, não tenho paciência. Façam na mesma. Eles estão ali à volta a barafustar e vocês fecham os olhinhos, ficam a respirar. Mesmo que eles deem ar que estão a gozar, aquilo fica lá. E se calhar na próxima vez até se sentam ao vosso lado. Fazem 2 respirações, depois vão dar uma volta. Na próxima vez, se calhar ficam um bocadinho. E depois percebem que nesse bocadinho têm a mãe só para eles. Então se calhar até fico, não? Obrigada, Fátima. Eu acho que é muito esse o espírito. Temos aqui uma pessoa que acabou de se aposentar, precisa aqui de algumas motivações para passar esta fase da pandemia. Então, as motivações, primeiro, acabou de se aposentar, mas as questões em termos de descobrir aquilo que faz feliz são as mesmas. A pessoa aposentou-se, não está morta, está só aposentada, ok? Ou seja, deixou só aquelas que eram as suas rotinas até aí. Passou a ganhar outras rotinas, passou a ter outra liberdade de tempo. Primeira questão, o que é que apaixona essa pessoa? O que é que ela gosta mesmo? São coisas para fazer fora de casa? Agora não dá. Então, vamos encontrar alternativas dentro de casa. Mas pergunte-se a si próprio o que é que gosta de fazer. O que é que acha que lhe daria prazer fazer? Por exemplo, eu gosto imenso de arrumar. Eu gosto. É uma coisa que me relaxa imenso. Uma das coisas que fiz no confinamento anterior foi arrumar esta biblioteca finalmente. Tirei os livros todos, e tenho muitos, organizei-os por autores, por temas, por não sei o quê. Portanto, eu tenho uma biblioteca organizadinha, como se fosse uma biblioteca
profissional, vamos dizer assim, deu-me imenso gozo. Passei horas aqui. Depois acabei por, com isto, ter mais noção do que é que eu tinha de livros. E às vezes cruzei-me com alguns que eu disse, isto estava aqui, pensava que estava na casa da minha mãe, afinal este livro estava aqui. Isto é de 1900 e troca o passo, bem incrível. Quem é que me deu este livro? E tudo isto são memórias. E as memórias alimentam-nos, dão-nos motivação, fazem-nos bem, porque nos fazem perceber que nós temos vida feita, percurso com história. Então, se a pessoa está aposentada, quer dizer que é uma pessoa com mais maturidade, uma pessoa com mais anos de vida. Quando faz uma coisa como esta, percebe que ela colecionou uma série de experiências. Outra coisa que não fiz, mas está nos meus planos fazer, organizar as fotografias. Tenho caixas e caixas de fotografias que estão à espera de um dia serem organizadas. Imaginem no dia que eu pegar nisto, ok? Por temas, por viagens, por não sei o quê. O prazer que me vai dar. Às vezes que eu vou ter que chamar os meus filhos para dizer, Beatriz, anda cá, olha a tua cara nesta fotografia, tu lembras desta viagem? Tu não sei o quê, não é? Tudo isto são coisas que eu posso fazer dentro de casa. Estou a falar de coisas que a mim me dão prazer. Esse amigo ou amiga que mandou a pergunta, não é? Lá saberá o que é que lhe dá prazer. E depois mil e outras coisas. Por exemplo, eu gosto muito de pegar em frascos que serviram de alimentos que nós compramos e pintá-los, forrá-los com pedaços de tecido, etc., para depois os reutilizar. Por exemplo, tenho a mania da reciclagem, reaproveitamento, etc. Eu sei as coisas que me dão prazer a mim. Cada um tem que descobrir as suas. E depois é fazer. Obrigada, Fátima, pelo testemunho. Temos aqui uma questão. Sou responsável pela gestão de uma empresa que, além da pandemia, foi alvo de um processo de fraude de um cliente e fechámos o ano negativo em termos de resultados. Os colaboradores têm receio de estarem expostos ao Covid, estão desmotivados por não haver prémios e é difícil para eles dar apoio à família e garantir o teletrabalho. Que estratégia posso usar para motivá-los? Vai-me voltar a ler a pergunta, por favor, porque tem várias coisas dentro Tem da vários tópicos, sim. A pessoa é responsável pela gestão de uma empresa que, além da pandemia, foi alvo de um processo de fraude de um cliente em que fecharam um ano negativo em termos de resultados. Posto isto, os colaboradores têm receio de estarem expostos ao Covid, estão desmotivados por não haver prémios e é difícil para eles dar apoio à família e garantir o teletrabalho. Que estratégia posso usar para motivá-los? É assim, são muitas perguntas numa só. Mas eu queria pegar aqui na questão dos prémios. Calma, os prémios agora não é o mais importante. O mais importante é assegurar que a empresa continua a trabalhar e que a empresa continua de pé. Os prémios já lá iremos. Os prémios são resultado de excelência e de competência. Neste momento estamos a falar em garantir a manutenção da empresa, certo? Portanto, é preciso fazer as pessoas entenderem, neste caso os colaboradores, e acho que é interessante, uma das estratégias que eu normalmente digo às empresas é fazer encontros, neste caso via Zoom, ou o que for, porque presencialmente não podemos, fazer encontros por setor, por departamento. Em vez de ter uma coisa com toda a gente, não. As pessoas precisam neste momento de uma atenção diferenciada, ok? Estão nesta situação, ainda por cima numa empresa como essa, há um historial de qualquer coisa que correu mal para trás, isso deixa traumas, deixa marcas, e as pessoas precisam de voltar a ganhar confiança. E voltar a ganhar confiança parte muito de quem dirige, neste caso, o meu departamento, o meu setor. Portanto, eu preciso que o meu chefe diretamente fale comigo e com os meus colegas e diga assim, meus queridos, é assim, nós não queremos fechar a porta, ok? Queremos voltar a ser produtivos, queremos voltar a ter os mesmos bons resultados que tínhamos, queremos voltar a terminar o ano positivos e até a distribuir prémios como sempre fizemos. Mas isso não vai ser possível se toda a gente mandar a toalha ao chão. Portanto, agora é uma escolha. Ou vocês agarram nisto e agarram o touro pelos cornos, desculpem a expressão, e vai toda a gente dar o seu máximo e o seu melhor, porque quanto mais nós nos empenharmos, mais rapidamente vamos para ali, e até damos uma bufetada de luva branca a esta pessoa, porque provamos que conseguimos reerguer a partir das cinzas, ou então toda a gente fica no medo, e o melhor é fechar a porta e ir embora. E isto é uma conversa que é muito olhos nos olhos. E, portanto, quando é assim, setor a setor, no fundo é quase como uma injeção de adrenalina que se dá nestas pessoas e que diz, como é? Desistes ou arregaças as mangas e vais à luta? E a partir do momento em que as pessoas começam a voltar a funcionar, começam a voltar a produzir e veem que são capazes. E só depois de serem capazes de dizer, ok, voltaste a ser capaz, mas agora bora apontar para a excelência. É mesmo bora.
não é cá embora, bora apontar para a excelência. Vamos lá, estamos no 5, vamos todos tentar o 6, porque se tentarmos no 6, se calhar no próximo mês conseguimos o 7, e acabamos o ano e há prémios, nem que seja de 0,1, mas há prémios. Percebem? Tem que ser numa fase como esta da pandemia não pode ser tudo ao monte. As pessoas precisam de uma atenção mais individualizada. E mais, quando às vezes numa equipa todos os elementos estão motivados e há um que não está, esse exige uma atenção mesmo personalizada por parte das chefias. Tem que haver uma conversa direta com essa pessoa. As empresas têm que meter na cabeça de uma vez por todas que a comunicação é um investimento, não é uma perda de tempo. E as pessoas não são números. As pessoas são pessoas e são o maior capital que as empresas têm. Se as souberem tratar bem, vão conseguir crescer. Se não souberem tratar bem, fecham a porta. Obrigada, Fátima. Vamos partir para outro ramo. Que sugestões dá para termos mais energia relativamente à alimentação? Ok, então, primeiro, uma alimentação que tem que ser diversificada. Não se pode comer sempre a mesma coisa porque se está em casa, ok? Uma alimentação diversificada. Uma alimentação que não sobrecarregue o nosso organismo. Nós, hoje em dia, por norma, comemos muito mais do que precisamos. E eu gosto muito de lembrar de como é que era a alimentação no tempo dos nossos avós, por exemplo. Claro que não tinham as possibilidades que nós temos, mas era uma alimentação muito mais frugal, mais simples, e as pessoas trabalhavam, muitas delas, no campo e com muita energia. Porquê? Porque não sobrecarregavam o corpo de coisas que estão cheias de tóxicos e que estão cheias de açúcares e de gordura e que não interessa nada. Portanto, façam uma alimentação simples, mas muito variada. Privilegiem a fruta, os legumes, pouca carne, pouco peixe, cereais completos, açúcar o menos possível, por favor. É o maior veneno assim do planeta, é o açúcar. É completamente aditivo. É completamente aditivo. Façam uma experiência. Comam uma mega sobremesa à noite e no dia a seguir vejam como é que está a vossa energia de manhã. Estão nas lonas, esqueçam. Parece que o cérebro nem funciona. Parece que nos perdemos a meio do raciocínio. Sabem porquê? Demos uma injeção terrível de açúcar na véspera e a seguir, aí vimos nós por aí abaixo. E, portanto, nesse dia, não vale a pena esperar muito que isto não vai dar grande coisa. Portanto, alimentação simples, variada e rica, e não é preciso comer muito. Pouca coisa. Uma dica dos antigos, muito importante. Sopinha, sempre. Almoço e jantar. Sempre sopinha. E depois da sopinha, o resto. Aqui em casa eu faço uma panela de sopa de 2 em 2 dias. E comemos ao almoço e comemos ao jantar. Fruta e depois comemos o resto e em menos quantidade. Isso é extremamente importante. Água, 2 litros por dia. Agora não há desculpas. Temos a casa bem dentro de casa. Portanto, depois tem que andar não sei o quê e levantar muitas vezes. Estamos em casa. Pronto. Não gosto de beber água. Tisanas. Sem açúcar, claro. Não é? Tisanas. Esta é a alimentação que eu faço. Tudo super simples. Obrigada, Fátima. Como é que se ultrapassa o dia-a-dia da melhor forma? Tive uma experiência traumática na minha vida e tenho pesadelos constantes. O que posso fazer? Quais as estratégias para pensar positivo? Muitas coisas na mesma pergunta. Primeiro, se há uma situação para trás traumática, essa situação tem que ser ultrapassada com o apoio de um profissional na área, ok? Um psicólogo, um psicoterapeuta, um hipnoterapeuta, ou seja, é preciso ir a esse evento, ou se for um evento repetido, é preciso trabalhá-lo e é preciso arrumá-lo no sítio certo, porque se assim não for, ele vai estar sempre como uma pedrinha na engrenagem, vai estar sempre a boicotar o caminho, sempre a boicotar o caminho. E às vezes as pessoas que têm eventos muito traumáticos para trás têm muita dificuldade em ser positivas, porque na verdade houve qualquer coisa lá atrás que feriu, eu não gosto da expressão que vou usar, mas para as pessoas entenderem, feriu de morte a sua confiança na vida. Porque se eu passei por isto, se me fizeram isto, acreditar no quê? E portanto temos que ir à raiz, temos que resolver a raiz e provavelmente a partir daí esse lado positivo surge por ele próprio naturalmente. Obrigada, Fátima. Nós temos aqui também uma questão que vai muito em contra ao que falámos há pouco, que nestes tempos em que é mais difícil efetivamente manter a motivação perante um cenário de incerteza, como equacionar
coacionar, mudar radicalmente o rumo, tendo em conta a dependência e estabilidade económica face à realização pessoal / profissional, ou seja, tudo que envolve a família e as despesas fixas, entre aspas. É preciso ir preparando o caminho, Karina. Ou seja, isto não se faz assim, de um dia para o outro, porque lá está, porque as pessoas têm as suas despesas para pagar, têm as suas contas, porque têm filhos, têm que pensar no futuro dos filhos. Compreendo isso tudo, porque também tenho os meus filhos, também equaciono as coisas todas muito bem equacionadinhas antes de fazer uma mudança. Agora também fiz uma mudança na minha vida, toda a gente sabe, portanto tudo tem que ser muito pensado. Agora, tem que ser pensado, tem que se começar por algum lado. Eu posso não estar muito satisfeita num sítio e não quer dizer que eu amanhã me vá embora, mas vou começando a preparar esse caminho, não é? Vou começando a reunir condições para que um dia eu possa mudar numa situação que eu considero de minimamente segura, porque lá está, as pessoas têm a sua vida e as suas contas para pagar e portanto isto não pode ser assim na loucura, mas é preciso ir preparando. O que não vale é dizer, como isto não sei se vai ser seguro, então vou ficar aqui e não me mexo. Não me mexo, não me mexo. Mas então aceito que não vou à procura de nada diferente e que me faça feliz. É muito curioso, porque desde que começou a pandemia, muitas pessoas mudaram de profissão. Primeiro por necessidade, ou seja, imagine, no outro dia eu conheci o testemunho de uma pessoa que era hospedeira, e portanto a vida dela era andar de avião para trás e para a frente, não é? Ficou em terra, entrou a empresa em layoff e ela ficou em casa. Foi sempre uma apaixonada pela cozinha, sempre. E tinha muitas receitas do tempo da avó, num livrinho guardadas. E ela tinha aquelas receitas e dizia muitas vezes, um dia vou começar a fazer estas receitas da avó e vou ver o que é que dá. Começou a fazer as receitas e começou a dar a provar, enfim, à família, às pessoas, e as receitas são simplesmente divinais, não é? O que é que acontece? Quando ela deu por ela, e porque a palavra passa a palavra, começou a receber encomendas, e mais encomendas, e mais encomendas. E hoje em dia, ela vive disto. E eu no outro dia perguntei-lhe, e tu eras tão feliz como hospedeira? Não te custa teres deixado essa profissão? Ela disse, não me custa, eu gostava muito de ser hospedeira, e gosto, mas eu não sabia que eu gostava tanto de cozinhar. E neste momento está-me a fazer mais sentido fazer isto do que o que eu fazia antes. São as voltas da vida, eu não as sei explicar. Só sei que quem está lá em cima percebe muito bem disto. Fátima, obrigada. E temos aqui uma questão muito, muito interessante. Devemos vestir como se fôssemos trabalhar? Ou seja, quem está em casa? Absolutamente, importantíssimo. Eu não estou assim vestidinha só porque hoje vim fazer um webinar. Não. Quando eu digo manter as rotinas, é manter as rotinas. Eu, quando acabo o meu banhinho, visto-me como se fosse para a rua e não vou. Estou aqui em casa, não é? Claro, não vou causar tacão alto, como imaginam, até porque eu sou franca, mesmo na minha profissão de apresentadora, tacão alto era quando me obrigavam mesmo, porque eu gosto mesmo é de andar de ténis, portanto, e de botas, etc. Tirando isso, eu estou sempre vestida, que se vier alguém bater à porta, eu estou sempre apresentável. É muito importante. Há coisas que nós não nos apercebemos, mas têm um efeito no nosso inconsciente. Se eu me mantenho de pijama, com uma camisolinha por cima, aqui dentro é tipo, não precisas te esforçar assim tanto. Tu até estás em casa. Qualquer coisa serve. Não é qualquer coisa serve. Roupinha vestida, pronta, como se a qualquer momento tivesse que sair para uma reunião. Não é preciso uma roupa formal. É verdade. Podemos fazer escolhas que sejam mais simples. Se eu não vou para uma reunião numa empresa, eu não tenho que estar vestida com um rigor absoluto. Por exemplo, não me maquilho. Não, estou em casa, não me vou maquilhar, não é? Agora, estou com roupas que sejam confortáveis porque estou em casa, mas estou sempre vestida. Sempre. Obrigada, Fátima. Eu vou deixar aqui, se calhar, mais duas perguntinhas, também para não termos a nossa margem. Aqui uma última questão, a penúltima, aliás. Como nos afastarmos ou não deixarmos que as pessoas tóxicas nos desmotivem quando fazem parte do nosso dia-a-dia profissional? Quando fazem parte do nosso dia-a-dia profissional, temos que ser duas coisas. Primeiro, temos que ser inteligentes connosco
e temos que saber dosear a presença dessas pessoas, ou seja, trabalho com aquela pessoa, não tenho volta a dar, ou seja, esta pessoa é tóxica, é negativa, é pesada e eu trabalho com ela. Para o bem e para o mal, agora na pandemia as pessoas não estão fisicamente ao pé de nós. Então, se não estão fisicamente ao pé de nós, vamos aproveitar para nos proteger um bocadinho com isso. Ou seja, vamos também impor horários e situações de contacto para que não seja permanente. Ou seja, imaginem, é preciso falar com esta pessoa todos os dias, ali 1h30, 2 horas, para fazer um ponto de situação, organizar o trabalho, etc. Marcamos essas 2 horas, são aquelas 2 horas e nem mais, porque já sabemos que essa pessoa, se passar das 2 horas, entra no queixume. Portanto, das 2 horas para a frente é ela a queixar-se. Não, é 2 horas, é 2 horas. E tenham uma conversa franca com a pessoa. Nós temos muito medo das palavras, não sei porquê. E também temos muito medo da verdade, não sei porquê. É dizer a esta pessoa, olha, eu, nesta altura, não está a ser fácil. O que estamos todos a viver não está a ser fácil para ti, não está a ser fácil para mim, não está a ser fácil para ninguém. Mas há uma coisa que eu sei, se nós desperdiçarmos o tempo que temos, juntas ou juntos, a sermos negativos e a falarmos de coisas más, no final da conversa tu vais estar muito, muito mais cansada e eu também, tu vais estar menos capaz e eu também, e a nossa capacidade para levar o dia vai ser muito menor. Por isso podemos fazer aqui um acordo. Neste bocadinho que estamos juntas, vamos tentar ser positivas e falar as coisas assim de uma maneira que nos dê o ânimo. Tu ajudas-me a mim, eu ajudo-te a ti. Façam isto, porque às vezes estas pessoas só nunca ensaiaram fazer diferente. Elas não sabem. Falar sempre de forma negativa para algumas pessoas é um vício. Elas não conhecem outra maneira. Foram educadas provavelmente numa família onde ouviam o pai a queixar-se e a mãe a queixar-se o dia todo, ou em que a família só comunicava quando era para se criticarem ou para dizerem mal. E são pessoas que muitas vezes não fazem isto por mal, elas foram educadas nisto, isto para elas é o normal. Diferente não sabem fazer. Digam-nos como é, ensinem, lancem-nos o desafio, quase como se fosse um jogo. Why not? Obrigada, Fátima. Eu vou então optar aqui para escolher esta pergunta por último. Nós ficaram muito poucas por responder, mas foi muito dentro do género do que a Fátima falou. Para finalizar, que conselho deixa para quem nos vê para fazer das nossas dificuldades forças, tal como referiu anteriormente? Para fazer das nossas dificuldades forças, lembrar-nos de uma coisa: as dificuldades servem para nós crescermos. O ser humano cresce muito mais rapidamente com o sofrimento. Isto pode ser duro de ouvir, mas é verdade. As maiores lições nós tiramos em momentos de adversidade. Quando tudo nos corre lindamente e na perfeição, nós não paramos para pensar. Achamos que aquilo é dado, adquirido. E é agora que nos tiraram muitas coisas que nós achávamos que não era possível tirar, como a liberdade, como o afeto, como o abraço, como ver o sorriso de uma pessoa, como eu estou a ver agora o da Karina, que é um luxo. Karina, ver um sorriso, como estou a ver o seu, hoje em dia é um luxo. Obrigada. Não é? Obrigada. E, portanto, nós desabituámos de uma série de coisas que tínhamos como garantidas. Então, nós aprendemos muito mais, nós, o ser humano, aprende muito mais na adversidade. Então, sempre que se depararem com uma dificuldade qualquer, seja ela qual for, na vossa vida profissional, na vossa vida familiar, na vossa vida pessoal, lembrem-se, é uma pedra para pegarem, aprenderem alguma coisa com ela e colocarem no castelo que vocês estão a construir. É uma escolha. Olham para ela e dizem, é uma pedra, vou tropeçar e vou cair. Olham para ela e dizem, com esta vou aprender mais qualquer coisa, vou colocar no meu castelo e vou construir. A vida é assim mesmo. Não há volta a dar. Ela é feita de adversidades e de conquistas. É aceitar. Aceitar. Às vezes não vale a pena questionar tanto. É aceitar e seguir em frente. Fátima, eu tenho que agradecer de fundo do coração por esta horinha, em que acho que foi dicas muito importantes por todos nós que estamos a passar esta situação de uma maneira ou de outra. Agradecer também aos participantes, temos aqui comentários muito positivos, a agradecer a comunicação da Fátima, que sem dúvida é qualquer coisa de extraordinário. Da minha parte, enquanto Escola de Negócios, tenho que agradecer à Fátima e a toda a equipa pela disponibilidade, porque eu sei que às vezes nem sempre é fácil arranjar ali um espacinho para que possa ajudar os outros de uma maneira mais especial. Por isso, Fátima, muito obrigada. Obrigada a todos os participantes. E obrigada a todos os participantes. Espero ter sido útil. Falei de coração.
Obrigada, Fátima, mais uma vez por Obrigada. tudo. Obrigada e até breve. Obrigada Até breve, obrigada.